Tá gravando. Isso aí. Oi, meus amores! Oi, tudo bom? Ai, gente, meu primeiro vídeo live, ao vivo. Olha só que legal. Sejam bonzinhos comigo, tá? Por favor. Então, tudo bem com vocês? Ah, tô ótima. Gostaram do meu último post? Curtiram lá? Eu sei que causou uma certa polêmica, mas enfim, a gente faz com muito carinho lá, curtam lá, espalhem a semente, divulguem, compartilhem, que a gente ama quando vocês fazem isso, tá bom? Seguinte, estou fazendo este live por causa de uma coisa. Eu e as minhas amigas fizemos aquele jogo da verdade, sabe aquele giro, garrafa, enfim. Eu fiz uma aposta com elas e perdi. Oi! Fazer o quê? Agora eu tenho que pagar a penalidade. Que é a seguinte. Eu aqui peguei os meus diários antigos de criança, adolescente, enfim. E eu vou ter que pegar um desses diários, abrir numa página qualquer e ler, seja o que for que esteja escrito. Então, aqui estão eles. Vocês serão testemunhas de que eu farei isso ao vivo, hein? Quero ver. Esse aqui, eu achei meio agenda demais, meio tipo, não, né? Esse aqui é fofinho, tal, é muito de criança. Esse aqui eu amo, olha o ursinho rosa, adoro, mas também é muito de criança, obrigada. E tem esse aqui, deixa eu ver. Nossa, gente, de 99, pensa. Eu tinha o quê, uns 18 anos? Faz tempo, hein? Oh, meu Deus. Enfim, então tá aqui, Eilo, o de Tokujo. Eu vou abrir na sua frente e vou ler. Preparados? Então vai! Seja o que Deus quiser, vamos ver. Uau! Olha só. Cartinha da amiga. Cartinha da prima. Dia 7 de junho de 99. Ai, posso mudar a data? Não pode, né? Ah, não queria falar sobre isso, não. Tá bom, vou pagar, tá? Vou pagar essa dívida. Vou falar. Tá escrito o seguinte. Querido diário, hoje com as mãos ainda trêmulas, com os olhos vermelhos e com uma dor que esmaga o coração, eu escrevo para ver se as palavras me servem de calmante. Meu pai acaba de falecer. Ele era um homem sereno, de passos tranquilos, porém firmes. Gostava de ler e assistir jornal. Falava pouco, mas era daqueles que falava com uma sabedoria de quem viveu séculos e mais séculos. Seu olhar era sério e profundo, porém, ele podia ser extremamente rígido e conservador. Paz, né? Eu sou apenas uma jovem que ainda carrega poeiras de rebeldia na minha adolescência. Tenho muitas amigas, mas a minha favorita sempre foi a Isabela. Oh, Bela! Estávamos sempre juntas, estávamos sempre perto. Verdade, Bela? Coração. Um dia cheguei em casa e me deparei com meu pai e minha mãe me esperando na sala. Minha mãe estava de pé, segurando o meu diário. Nossa, eu lembro disso, gente. É absurdo, né? Você não tem com quem conversar, você escreve no diário para ver se consegue processar isso de alguma maneira e vem a mãe ou o pai e lê. Não, né? Fica aqui, hashtag respeita, tá? Voltando. Minha mãe estava de pé segurando meu diário. Meu pai estava sentado em sua poltrona e me olhava com seus olhos dominados de raiva. Perguntei o que tinha acontecido. Meu pai se levantou e me perguntou se era verdade o que estava escrito no meu diário. Desesperada, peguei o diário das mãos da minha mãe e o segurei firme contra meu peito. Eu lembro disso.
Eu tava assim, em estado de choque. Nossa, eu lembro disso. Gritei com eles, disse que não tinha o direito de ler meu diário. Meu pai disse que tinha todo o direito, pois aquela era a sua casa. Disse que eu tinha deixado o diário aberto em cima da minha cama e minha mãe acabou lendo a página exposta quando entrou para arrumar meu quarto. Sei. Olha esse parte. Meu pai me chamou de depravada, de sem vergonha. Me agarrou os 2 braços, berrei pedindo que me soltasse. Falei para os 2 que eu não sabia descrever direito o meu sentimento, mas que era um tipo de amor. Ele me deu um tapa na cara. Fugi de casa. Ficamos sem nos ver por anos. Ele nunca veio atrás de mim. Eu nunca o procurei. De vez em quando eu conversava com minha mãe. O tempo foi passando assim e depois de quase 3 anos... Minha mãe me ligou avisando que meu pai tinha sofrido um AVC. Me pediu para eu ir visitá-lo no hospital, pois os médicos temiam o pior. Fiquei angustiada, nervosa, triste, sei lá. Eram tantos sentimentos misturados que pausaram a minha vida por horas, por dias. Fiquei enclausurada em meu quarto, só eu e o relógio. Por fim, tomei uma decisão, na qual eu julgo a melhor da minha vida. Abre aspas. Deixar o orgulho de lado não é e nunca será uma tarefa fácil. Deixar o orgulho de lado não é e nunca será uma tarefa fácil. Então, quando me vi, estava lá no hospital, no quarto dele, em frente ao seu corpo. Ele abriu os olhos. Ficamos um tempo que parecia infinitamente grande nos olhando. Demorou um pouco até eu conseguir dar um passo à frente e segurar sua mão. Desculpa, gente, é muito foda. Com a voz engasgada, ele tentou sussurrar algo pra mim, mas não conseguiu. Lágrimas percorreram seu rosto como uma chuva forte. Ele apertou forte a minha mão e fez carinho nela com um dos seus dedos. Sua boca levemente abria para os lados, querendo sorrir, como se uma tonelada tivesse saído dos seus ombros. Como uma tonelada tivesse saído dos meus ombros. Desabei em choro e o abracei. De repente, os barulhos da máquina respiratória começou a soar forte. O médico e os enfermeiros invadiram o quarto correndo e me empurraram para o lado. Eu imóvel, eu não queria entender o que estava acontecendo em minha frente.
Todos os recursos usados e tentativas feitas para reverter o caso foram em vão. Ele se foi, deixando seus olhos fixados em mim. E eu continuava ali. E ali permaneci por mais algum tempo, até seus olhos, enfim, se fecharem. Aquele aperto de mão era a única coisa que aliviara um pouco o que eu sentia. Era bom lembrar da sua mão da minha. Mesmo não havendo palavras, eu sabia que aquele gesto era de paz, de amor, da sua aceitação. E certamente do meu perdão. Eu preciso dizer uma coisa. Bela, minha Bela, você é a mulher mais importante da minha vida. Sempre foi. Eu te amo. Obrigada por estar do meu lado sempre. É isso, gente. Um beijo. Até a próxima. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Lília Marchiori, sou atriz, cantora, maquiadora e esta foi mais uma história do canal O Narrador, do diretor Guilherme Greca. Ele escreveu o roteiro junto com a talentosíssima Jenny Gol. Obrigada pelo convite, gente, adorei fazer. Curtiram? Então curtam aqui o vídeo, deixem seus comentários, se inscrevam no canal, que assim vocês terão acesso às próximas histórias que virão por aí. Querem conhecer um pouquinho do meu trabalho? Tem aqui embaixo na descrição do vídeo o link do meu canal. Valeu? Até a próxima!